91, há muitos anos que eu já venho dizendo, e muitas pessoas passam desapercebidas por este salmo, né? E não percebe com profundidade os tipos de inimigo, ou se percebe, não busca se aprofundar mais, mas o que eles podem ocasionar na nossa vida, né? Então hoje a gente vai falar sobre eles. O primeiro inimigo aqui, que está no Salmo 91, que tem por título a segurança daquele que se refugia em Deus. Nós devemos nos refugiar em Deus, amém? Vamos falar desse inimigo hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A igreja pode ler o versículo 2, por favor? Em voz alta. Pronto. Como o Salmo, o versículo 3, nós vamos, né, falar sobre ele hoje, vamos ler uma responsiva juntos. Amém? Porque ele te livrará do laço e da peste. Amém. Pai Celeste, Deus amado, aqui está a tua igreja. Hoje vamos falar sobre um determinado tipo de ataque. E nós vamos sair daqui hoje, Senhor Deus, cheio da tua direção, da tua unção, do mover do teu Espírito, do mover da tua glória sobre a nossa vida. Nos prepara e nos capacita, Senhor, para cada vez mais fazermos, meu Deus, se cumprir a tua vontade na nossa vida. Nos dá força, renova, restaura as nossas armaduras. Toma, Espírito da verdade, o primeiro e último lugar. Nos ensina, nos orienta, seja conosco constantemente. Não nos deixa nos distrair. Espírito de distração cai por terra. Preocupação cai por terra. Seta cai por terra. Que nós possamos estarmos focados no poder da tua palavra e que ela cumpra o seu papel na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podemos sentar, em nome de Jesus. Os 18 inimigos espirituais do Salmo 91 e seus significados, né, simbólicos e espirituais, nós vamos falar nesses próximos dias. Cada inimigo aqui citado não é apenas uma ameaça no mundo natural, que é este mundo que nós vivemos, mas um sinal espiritual, uma linguagem codificada do reino, indicando batalhas que todos os filhos de Deus ou do Altíssimo enfrentam. Olha para o seu irmão e diga: todos enfrentam. Não é só você, somos todos nós que fomos batizados e apelidados de cristão. Amém? Vamos falar sobre o laço do passarinheiro, que está no verso 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro, que é um tipo de armadilha invisível, que representa tramas, manipulações, ciladas emocionais, relacionamentos tóxicos, alianças perigosas. São ataques que não vêm na forma de espada, ou seja, não são visíveis, mas são armadilhas planejadas. Existem outros inimigos que estão aqui, por exemplo, a peste perniciosa está nesse mesmo versículo. É o mal que se infiltra sem alarde, sem grito, sem querer aparecer. Ele vem através de quê? De doutrinas estranhas. Ele vem através de pensamentos destrutivos, enfermidades da alma, desesperanças e de ideias que podem corroer a fé. Amém? Mas hoje vamos falar só sobre o laço do
passarinheiro, porque senão não dá tempo para falar de todos. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre da linha profética, sobre o Salmo 91. Ele apresenta um mapa de guerra espiritual, que são o quê? Ciladas, que são os laços. Pestes invisíveis, que são contaminações na alma. Ataques mentais que vêm durante o terror noturno ou o espanto noturno. Palavras e calúnias estão relacionados às setas que voam de dia. Ataques abertos estão relacionados à mortandade. Ataques estruturados estão relacionados ao dragão. Conflitos internos estão relacionados à pedra. Pressão social está relacionada aos 1000 e aos 10.000. Ataques familiares está relacionado à praga, quando ela se estabelece dentro da nossa casa. Pressões emocionais está relacionada a tropeços e sombra. E o salmo é um manto de cobertura. O Salmo 91 é um escudo para os guerreiros. É um abrigo para quem caminha no altar. Reflexão. Há batalhas que vêm como um vento suave, você nem percebe, né? Outras como tempestade que geme. Mas para o que habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita aí no esconderijo do Altíssimo, dê glória a Deus, glória a Deus. Nenhum inimigo é grande demais, nenhuma seta é certeira demais, nenhuma sombra é escura demais. Quem está no esconderijo do Altíssimo, glória a Deus. Pois Ele mesmo, o Altíssimo, estende as asas sobre o nosso caminho e nos cobre com fidelidade, como uma muralha luminosa entre nós e os nossos adversários. O que é que significa passarinheiro? Passarinheiro é aquele que caça aves, mas ele não caça pela força, mas pela astúcia. Na antiguidade bíblica, ele não usava armas ruidosas, ou seja, que façam barulhos, mas usava laços, usava redes, usava armadilhas finas e quase invisíveis. Ele simplesmente espreitava e observava de longe o movimento daquela árvore, o comportamento do pássaro, os lugares onde o pássaro pousava, os horários, a fome, a rotina, o tipo de comida que ele gostava de comer, e depois armava ali o laço no chão, não no céu, mas no chão. Diga para o seu irmão: no chão é onde você pisa, é onde nós andamos, é onde nós vivemos, é tudo aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, principalmente no meio dos nossos. O sentido literal no hebraico bíblico é a ideia está ligada a alguém que prepara armadilhas ocultas e captura sem um confronto direto e prende sem ferir. Você pode dizer sem ferir? Imediatamente domina a situação sem barulho. O passarinheiro, ele não corre atrás da ave, ele espera o momento certo.
Isso é no sentido literal. Agora, no sentido espiritual, quando o Salmo 91 diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro, está dizendo que Deus livra o justo de tramas, nem que seja bem planejadas. Você pode dar glória a Deus? Livra de ciladas emocionais, porque eu sei que isso é uma tentativa de nos trazer desestabilidade e desequilíbrio. Nós temos que vigiar sobre todo e qualquer tipo de ação que tenta nos desestabilizar emocionalmente. Pergunte para o seu irmão: você está entendendo? É a armadilha do inimigo. Manipulações silenciosas, relações e situações que parecem até seguras, mas que na realidade são armadilhas montadas com aparência de cuidado ou mesmo de oportunidade. Diga para o seu irmão: você está entendendo? O passarinheiro representa o inimigo estratégico, porque o povo de Deus é comparado a aves. O povo de Deus é comparado a aves, chamados para quê? O que a ave faz? Voar. Voar. Criados para liberdade. Glória a Deus. Liberdade. Sensíveis ao ambiente e guiados pelo vento. Um vento qualquer? Não. Pelo vento do Espírito. Glória a Deus. O passarinheiro, ele não odeia o pássaro por ele ser frágil. Ele odeia o pássaro porque ele voa. Ele quer tirar, ele quer roubar o nosso voo. Síntese poética em relação a esse último comentário. O passarinheiro é quem tenta capturar o que Deus criou para os céus. Diga para o seu irmão: o céu está à tua espera. O inimigo não pode roubar aquilo que é teu e aquilo que é meu. O passarinheiro, ele não quebra as asas, não, mas ele prende os pés. O Deus do Salmo 91 não apenas corta somente o laço. Diga aí: o laço cortado, em nome de Jesus. Ele guarda o voo. Aplicação pastoral. Quando a Escritura fala em passarinheiro, ela nos alerta que nem todo perigo faz barulho. Nem toda ameaça é visível. Nem todo cuidado vem de Deus. Nem toda oportunidade é bênção. Por isso, o justo não vive apenas de coragem, mas vive de discernimento. Dá glória a Deus aí. Diga aí para o seu irmão e profetize: leve discernimento. Tenha discernimento. Peça discernimento a Deus. E vou falar o que o pastor Humberto falava. Não peça só discernimento, mas peça também sabedoria para lidar com o discernimento que Deus nos dá. Porque nós estamos vivendo em tempos que cada um é dono da sua razão e cada um é muito certo, mas nem todo mundo vigia nem ora o suficientemente o necessário para aprender a vigiar e ter discernimento daquilo que o próprio inimigo tenta nos usar através das nossas cegueiras pessoais em relação a nós mesmos. Hoje eu disse para uma pessoa: menina, eu estou sendo quebrada e refeita. Mas não estou sendo quebrada, não é por causa de ação de A, B, C ou D. Não. Para de vaidade espiritual e se achar que é o bambambam.
Nós somos quebrados porque nós merecemos e precisamos ser quebrados. Resta a humildade para aceitarmos esse quebrantamento e crescermos com ele. Concorda, querida igreja? O laço do passarinheiro são camadas mais profundas de entendimento. O que é o passarinheiro na linguagem bíblica, na cultura hebraica? O passarinheiro não caçava com força, mas com estratégia. Ele observava o comportamento. É tanta pesquisa que às vezes até eu repito algumas coisas, mas é porque se faz necessário. Ele observava o comportamento da ave, seus hábitos, seus pontos de descanso, sua fome e sua sede. Por que eu repito? Porque tem detalhes que no outro que eu falei, não tinha isso daqui, que a gente tem que observar. Até os pontos de descanso, os momentos que nós pensamos que estamos descansando, nós temos que aprender a pedir ao Senhor direcionamento e proteção até enquanto dormimos. Espírito Santo de Deus, enquanto eu durmo, me cobre com teu sangue carmesim, vigia minha noite, não deixa nenhum inimigo se aproximar nem de mim, nem da minha família, nem dos meus filhos. Em nome de Jesus, cobre esta casa, aleluia, reveste de poder e autoridade. É no descanso, é na sede, é na fome, até na comida a gente tem que vigiar. E depois armava o laço no lugar exato onde o pássaro pousava. Espiritualmente isso revela o inimigo que estuda a rotina do justo. Observa as suas fragilidades emocionais. O inimigo sabe qual é a sua fraqueza e a minha. Ele faz com que as coisas que estejam ao nosso redor se encaminhem para uma situação que tente nos desestabilizar, porque ele sabe muito bem qual é a nossa fraqueza. Ele conhece os nossos afetos, ele identifica carências não tratadas. Eu acho que a maioria de nós temos carências do passado, temos uma história de infância. Temos algo em certo momento, em certa fase da nossa vida, que tentou nos desestabilizar, nos entristecer, mexer com o nosso emocional, mexer com o nosso eu. E sempre a gente conta isso de uma forma tão enfática. Por quê? Porque aquilo foram coisas importantes, foram momentos difíceis a qual nós fomos obrigados, mesmo na nossa inexperiência, ter que viver e conviver com isso, com as decepções, com as rejeições. A maioria de nós passamos por isso, com as cobranças exacerbadas, exageradas, de coisas que quando éramos crianças nem entendíamos, porque o adulto queria que a gente vivesse a mentalidade dele. A ignorância no auge da estupidez. Identifica carências não tratadas e percebe momentos de cansaço espiritual. Quando vê uma batalha atrás da outra, uma atrás da outra, entenda que o inimigo está querendo nos cansar, sugar a nossa energia. O laço, ele não é improvisado, ele é personalizado. O laço não prende as asas, prende os pés, e isso é crucial. O passarinheiro não tenta cortar o voo, ele tenta impedir a decolagem. Porque quando nós passamos por essas lutas, por essas provas, quando nós passamos verdadeiramente por elas, nós crescemos. Nós criamos uma maturidade maior espiritual que vai refletir na nossa vida física. O laço age no chão da vida cotidiana. É no cotidiano.
É no mais simples, é no mais comum, é num filho, é num neto, é numa nora, é num primo, é no marido, é na esposa, é no colega de trabalho, é no colega do colégio, é no irmão da igreja. Age nessas áreas. Ele age até nas decisões simples. Tudo nós temos que pedir direcionamento do Espírito Santo de Deus. Ele age nos vínculos aparentemente inofensivos e nas pequenas concessões. Por isso que muitas pessoas dizem: eu ainda creio. Eu creio sim, mas eu não consigo avançar. Alguma coisa aconteceu que está querendo me paralisar. Alguma coisa está querendo roubar a minha fé, mas não vai conseguir. Mas ficamos só nas palavras. Aonde nós devemos o quê? Determinar, gritar, ler a Bíblia, pedir a Deus direção, ler o Salmo 91, repreender o mal, colocar a seta por terra, colocar o laço do passarinheiro por terra, porque ele não pode, em nome de Jesus, desestabilizar a igreja que está com Cristo. Muitas vezes não perderam a fé, mas perderam a liberdade de exercitar o movimento espiritual. Às vezes você quer fazer algo, mas está com vergonha. Alguém pode olhar, alguém pode lhe criticar. Você quer dar um glória a Deus, será que o irmão aqui vai reparar? Faça o que o Espírito Santo te incomoda. Tenha liberdade. Voe nas asas do Espírito. O laço sempre vem disfarçado de oportunidade. Nenhum passo pousa onde vê perigo. O laço costuma vir com promessas de cuidado. Eu não quero que você faça isso ou aquilo, não vá para isso ou aquilo, porque eu tenho cuidado com você, eu tenho muito zelo. Aparência de amor, discurso de proteção e sensação de pertencimento. Em alguns casos, oferta de vantagem rápida. Não, vai dar tudo certo, vai ser assim, vai ser um sucesso. Nós vamos viajar, você vai ganhar muito dinheiro, vai ser assim, assim, promessa, blá, 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 blá. É o laço do passarinheiro. Diga para o seu irmão: pise no chão firme, para que quando você decolar, a propulsão ser maior. É por isso que laços emocionais, eles são tão eficazes. Eles não ferem, mas eles aprisionam o afeto. José não caiu por desejo carnal apenas. Não. A armadilha veio com intimidade forçada, com proximidade insistente, com pressão emocional diária. Que o Espírito de Deus seja com você, com todos nós que estamos aqui nesta noite. O laço prospera onde há pressa ou carência. Às vezes eu tenho ansiedade de querer resolver logo as coisas. E às vezes a pressa é inimigo não só da perfeição, mas daquilo que Deus realmente quer fazer e realizar na nossa vida. Pássaros famintos, eles não observam o que está ao redor. Eles vão pousando sem discernimento, sem prestar atenção. Diga para o seu irmão: cuidado onde pousa. E espiritualmente, fome de reconhecimento. Eu preciso ser reconhecida. Eu preciso ser notada, né? Carência efetiva. Olha esse aqui: cansaço ministerial. Quando você está na frente do ministério, que tem uma responsabilidade, o inimigo, quando você está
perto de receber uma coisa grande, o inimigo lança um cansaço, uma decepção sucessiva. Para quê? Para você desistir daquilo que Deus confiou a você. Mas entenda uma coisa: Deus confiou a nós determinado ministério. Mas se você for fraco e não levar o ministério adiante, entendamos isso todos nós. Falo para você e falo para mim. Se nós desistirmos, a obra não para. Porque o dono da obra é fiel para levantar outro em nosso lugar. Diga aí para o seu irmão: não seja menino. Não desista. Gente, a minha preocupação é conosco que estamos aqui. Eu volto a falar. É com aqueles que precisam continuar aqui e que ainda estão aqui, porque é um projeto de Deus você está nesta obra. Amém, queridos? A minha responsabilidade, através da ministração da palavra, não é com quem está lá fora ou com quem já saiu. É com quem está dentro da casa do Senhor, dentro da igreja pentecostal do poder de Deus. Glória a Deus. Cansaço ministerial, solidão pastoral e necessidade de aprovação. Às vezes a gente se preocupa tanto. Às vezes as coisas acontecem, as pessoas tentam nos acusar, tentam nos apontar. Se você está em Deus e está com a sua consciência tranquila, aprenda a entender uma coisa: Deus está na direção da tua e da minha vida. Receba o poder desta palavra. Tudo isso, carência, cansaço, fome de reconhecimento, necessidade de aprovação, cansaço ministerial, tudo isso é um solo fértil para as armadilhas do inimigo. E por isso o Salmo 91 começa com: habitar no esconderijo. De quem? Do Altíssimo. Quem é? Deus. Quem está escondido debaixo das asas protetoras deste Deus, pode até passar pelas provas, porque lá na frente você vai ver que Ele diz que você vai passar, mas que Ele está conosco. Não em relação ao laço do passarinheiro, mas em relação à angústia. Acho que lá no versículo 15, Ele diz: eu estarei contigo na angústia. Ele não está dizendo que você vai passar sozinho, ou então que não vai existir angústia. Ele está dizendo que você vai passar por isso. Porque você precisa passar, porque vai te trazer crescimento. Eu não posso fazer isso contigo para te trazer crescimento, mas o inimigo da tua alma vai fazer. Mas eu vou estar te ajudando para que tu passe. Deu para entender? A palavra do Senhor é bem clara. Quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a descansar. Quem descansa não se precipita. Quem não se precipita vai ter discernimento de como agir e tomar a atitude certa. O laço pode ser humano também, não apenas espiritual. Nem todo passarinheiro é invisível. Às vezes o laço vem por meio de pessoas manipuladoras, alianças erradas, conselhos sem temor, vínculos que drenam a fé, lideranças tóxicas, relações que exigem silêncio sobre a verdade. Você passar por determinada situação e ter que esconder aquilo para não expor o caso. Isso vai drenando a energia, vai drenando a fé. O laço é tudo aquilo que te impede de ser quem Deus te chamou para ser, sem precisar te ferir abertamente. O laço mais perigoso é o que parece proteção. É como proteção. Esse daí é o terrível. Porque pode até começar bem, mas se Deus não estiver no negócio, não termina bem. Porque na realidade quem nos protege mesmo
é aquele que está lá, é o Altíssimo. É no esconderijo do Altíssimo que a gente tem que estar. Alguns laços não machucam, mas nos confinam. Diga para o seu irmão, preste atenção. Às vezes ele é tão sorrateiro que tenta passar até desapercebido. Alguns laços vêm com algumas frases que dizem assim: fique aqui, é mais seguro. Ei, não vá, não se exponha tanto. Ei, não ouse demais, não invista isso não, que pode não dar certo. Ei, não faça isso porque você pode se machucar. Realmente tem algumas coisas que podem. Mas quem tem um discernimento e quem tem Deus, Deus vai mostrar o momento certo para fazer com que a gente voe da forma correta. Nem todo cuidado vem de Deus. Às vezes é medo disfarçado de zelo. Pergunte para o seu irmão, você está entendendo? Como Deus livra do laço? O texto não diz, Ele te mostrará o laço. Não. O texto diz assim, Ele te livrará. Isso significa que portas começam a se fechar sem explicação nenhuma. Pessoas se afastam repentinamente. Convites não prosperam, não dá em nada. Coisas que você vai pensar que vai fluir, acabam não acontecendo em nada. Oportunidades boas demais acabam se desfazendo. Está prestando atenção, igreja? Que de repente a gente pode ter algo. Por exemplo, esses 2 últimos dias apareceram a oportunidade de abrir um negócio, mas eu não senti paz. Não senti paz. Quando não se sente paz, o Espírito de Deus não está no negócio. Então, não vou. Né, irmã Socorro? Não é assim que Deus age? As pessoas que se preocupam em servir a Deus e não colocar nada no lugar de que Deus tem que estar no nosso coração, até um comércio que ela tem, que vai tomar tempo dela à noite, ela diz, não, eu topo qualquer negócio, mas durante o dia, durante a noite, eu não posso faltar à minha igreja, porque é lá que eu sou alimentada. Eu ouvi isso esses dias. De uma pessoa que teve a oportunidade de buscar comércio à noite, mas preferiu colocar durante o dia. Isso é o quê? Discernimento. E o que mais? Sabedoria para lidar com discernimento. Não vai deixar de ter o comércio. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai honrar a sua fé, o seu zelo e o seu compromisso com as coisas de Deus. Amém, queridos? Como é que Deus... Isso significa que portas se fecham, pessoas se afastam repentinamente. O livramento acontece antes da queda. Você pode até não entender porque é que está passando por aquilo. Meu Deus, é uma coisa atrás da outra. É Deus querendo dar livramento. Diga aí para o seu irmão, aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Que o que tiver de ser, será. Não se entristeça com nada. Continue firme e forte na presença de Deus. Grite ao teu coração, o coração de Deus. Deus, eu confio em Ti. Calai, choparras. Demais. O maior milagre do laço é não cair nele. Deus livra antes da decisão, Deus livra antes da aliança, antes da assinatura, antes da entrega emocional e antes da exposição. De repente você entra numa coisa e depois vai ter que se sair. Que crente é esse? Não tem Deus não para te dar discernimento do que é certo? É livramento preventivo. O antídoto contra o laço.
O Salmo não aponta nenhuma técnica específica para isso, mas ele aponta um estilo, uma postura espiritual que nós precisamos ter. Diga aí para o seu irmão: habite no esconderijo do Altíssimo. Habite, descanse, confie. É isso. Permanecer sob as asas, cultivar intimidade constante, andar em verdade, ouvir o Espírito, mesmo quando dói. Muitas vezes Deus quer usar uma pessoa para nos dar um aconselhamento, nos orientar em algo, a pessoa já se arma, já não quer saber. Tem pessoas que são muito boas para aconselhar os outros, mas são péssimas para receberem uma orientação. Falta de quebrantamento. E quem não recebe orientação não cresce. Vai ficar no marasmo, na mesmice. Enquanto as pessoas que estão ao seu redor vai crescendo, criando maturidade, e aquela pessoa com as mesmas desculpas para continuar fazendo o que quer. E você que está ao lado que cresce, e cresce, porque está debaixo da proteção, nas asas do esconderijo do Altíssimo, e está passando pelas suas provas e pagando o preço que se faz necessário para o crescimento, você começa a observar o posicionamento da pessoa que não quer crescer, você começa a sentir dó, começa a sentir misericórdia, porque a pessoa não quer nada com nada, porque a vaidade, o orgulho pessoal é maior do que qualquer outra proposta que Deus tenha para nós. É isso, igreja. Isso acontece com muitos de nós. Eu até tenho me surpreendido com algumas pessoas que eu até há 15 dias atrás exortava, não exorto mais. A pessoa de personalidade e caráter forte, decidida, mas a pessoa conseguia observar e querer transformação de vida. Ela escutava, tinha humildade de escutar. Mas a gente observa que já tem outros que a gente, se continuar falando, corre o risco de apanhar. E é com palavras. Palavras, com afrontas. Vai logo gritando para dizer: ei, cala a tua boca, não continua falando não. Porque tu não tem moral nisso aí, ou tu não pode falar isso comigo. E nem se permite se quebrantar, nem se permite se amar. E quando a gente está preparando uma palavra dessa, igreja, a gente passa por cada experiência diferenciada. Por quê? Porque é um aprendizado. Para que eu passe com mais conhecimento de causas pessoais para você, aquilo que eu tenho aprendido, para que você também venha aprender, se é que você não teve já os seus aprendizados pessoais. Glória a Deus. O laço funciona onde não há vigilância. Quem foi chamado para voar alto, sempre será alvo de redes finas, invisíveis. Mas o mesmo Deus que vê o pássaro no céu, vê também o fio invisível no chão, que tenta nos laçar. E é Ele quem nos livra. E Ele declara sobre a tua vida, sobre o teu chamado, antes que o laço se feche, eu já cortei a corda de novo. Antes que teus pés se prendam, minhas asas te cobriram. Voa. O céu ainda é o nosso lugar. Quem recebe aí, dá glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Só para dar aqui uma deixazinha do próximo assunto. Peste perniciosa é o mal que se infiltra. Eu já disse, né? Espanto noturno. Espanto noturno são sombras na mente,
ataques na escuridão, são insônia espiritual, medos antigos, lembranças traumáticas e vozes que tentam abalar a fé. Esse é o espanto noturno, ele tira até o sono. Seta que voa de dia são palavras, são críticas, ataques diretos, calúnias ou pensamentos súbitos enviados pelo inimigo. São as setas. Vamos ver se dá certo. Vêm de dia porque são visíveis, públicas e tentam atingir a reputação e a identidade. Tentam atingir o nosso chamado, o nosso ministério, porque o objetivo é gerar críticas, e críticas sobre quem a gente é como oração contrária, é peso espiritual contra a nossa vida. Não se prenda no passado das pessoas e continue achando que elas são as mesmas pessoas, porque assim como você, elas também têm o direito de mudar com as provas que elas passam. Diga aí para o seu irmão, vigia sua boca, porque a gente ainda vai chegar no demônio da fofoca, da mentira, da acusação, do levantamento de falsos, que são aqueles que a gente arranja desculpa para continuar fazendo o que quer, da maneira que a gente quer. Essa é a minha preocupação maior. Ontem e hoje eu quis arranjar uma desculpa. Não entendo por que isso tudo, por que essas provas. Alguma coisa tem que ser trabalhada. Alguma coisa eu tenho que permitir ser quebrada. Agora, Senhor, se eu não tenho a capacidade, quando eu falo na primeira pessoa, é porque na realidade o meu objetivo é que alcance a humildade de me expor à situação, que chegue até a terceira pessoa, que é você. Senhor, que eu tenha a humildade de reconhecer aonde eu preciso melhorar. O que é que eu estou cobrando? O que é que eu estou exigindo? Será que eu estou exigindo da forma certa? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que as coisas têm que ser 100% do jeito que eu quero? Será que a minha visão em relação a tudo que discorre espiritualmente ao meu redor e na minha vida é uma visão assertiva? Ou será que eu estou sendo equivocado? Eu estou passando por algum tipo de luta e batalha espiritual que esteja pensando dessa forma? Ou será que as pessoas que estão ao nosso redor discorrem um discurso para tentar colocar na minha mente aquilo que elas querem colocar? Será que eu tenho discernimento e sabedoria o suficiente para tentar equilibrar e saber o posicionamento de cada pessoa, cada vida, inclusive o meu mesmo, em relação a tudo isso? Diga aí para o seu irmão, vamos crescer, vamos ser adultos. Não deixe as pessoas manipular o seu pensamento, nem o seu coração. Glória a Deus. É isso. Que o Espírito de Deus nos ajude a continuar. Que o Espírito de Deus nos ajude a entender e compreender. Que o Espírito de Deus continue me dando a ousadia para ter a coragem de falar o que precisa ser dito. E a ousadia a você para ter coragem de ouvir o que precisa ser escutado, verdadeiramente vivenciado. A todos nós, esta palavra é para você, esta palavra é para mim, esta palavra é para todos aqueles que alcançarem, através de sites, através de sites que possam levar a mensagem a muitas pessoas que têm pedido, para a glória e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saia do canto, saia deste lugar que você está, ande uns passos a mais e cresça com sabedoria e direcionamento, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.